Agora a gente vai começar as perguntas. Nós temos 10 inscritos, é por ordem de inscrição. Eu vou chamar sempre os dois para se posicionarem. Temos microfones nos dois cantos do auditório. Márcio Falcão, da Globo, e a Paula Cuenca, do SBT, será a próxima. Boa tarde, ministro. Até às 15 horas foram realizadas 560 operações da Polícia Federal, da PRF, perdão. Queria ver na avaliação do senhor se isso traz um dano para o eleitor e como que a Justiça Eleitoral pode agir, se vai haver, por exemplo, adiação do horário de final de votação e tal. E se na avaliação do senhor, até agora, há indicações de que essa decisão da PRF de realizar as operações, principalmente no Nordeste, elas foram seguidas por ordens superiores. Eu agradeço a questão, reitero o que já disse, inclusive isso também foi preocupação de inúmeros parlamentares, que principalmente por intermédio do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que logo também está aqui para se reunir comigo. Nós conversamos, isso foi bem esclarecido aos parlamentares. Veja, o prejuízo que causou aos eleitores, eventualmente, foi o atraso. O atraso durante aquela inspeção. Mas eu volto a dizer, nenhum ônibus voltou para a origem. Todos foram para a sessão eleitoral e votaram. Não houve nenhum prejuízo no exercício do direito de voto. Todos votaram. É importante agora, como eu disse, já mais de uma hora suspensa, inclusive essas operações, para que não haja prejuízo para aqueles eleitores que deixaram para votar no final, mas não houve nenhum prejuízo e, logicamente, não haverá nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema, porque não há necessidade de superlativizar essa questão. Eu volto a dizer, foram casos em que nenhum eleitor voltou para sua casa, ou o ônibus voltou para a origem. Eles votaram e vai ser apurado, como eu disse, o diretor da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui, explicou as suas razões, disse que não houve nenhuma intenção de descumprimento da determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que foram operações realizadas e vistorias com base no Código de Trânsito Brasileiro, e que vai documentar que, no máximo, essas inspeções duravam 15 a 20 minutos, no máximo. Paula Cuenca, do SBT. Olá, boa tarde, ministro. Eu gostaria de tirar outra dúvida com relação a essa proibição, porque no despacho do senhor solicitando mais informações ao diretor-geral da PRF, há um link do Twitter e a gente pode ver um carro parecendo ser de passeio sendo abordado. Então, gostaria também de perguntar se o impedimento de fazer essas ações de abordagens também vão incluir esses carros de passeio nessas últimas horas, ou somente esses ônibus de transporte público, como já estava na decisão. E se há algum outro tipo de ocorrência que vocês verificaram de participação de outros entes em, talvez, dificuldade de locomoção de eleitores durante todo esse período? Não, a determinação se refere ao transporte público, somente ao transporte público, gratuito ou não, como constou na determinação que enviei e reiterei agora a Polícia Rodoviária Federal. Não verificamos nenhuma outra obstaculização. Nós devemos lembrar que no primeiro turno nem havia esse transporte público gratuito. O transporte foi ampliado para o segundo turno, o que deve realmente gerar um número maior de eleitores ou um número menor de abstenção, que naturalmente no segundo turno, ou tradicionalmente no segundo turno, sempre é maior que no primeiro. Boa tarde, ministro. Mariana Muniz, do Jornal Globo. Ministro, ainda sobre essas operações da PRF, há relatos de que essas operações estariam acontecendo, talvez de uma maneira desproporcional, em estados do Nordeste, onde, enfim, o candidato que está na oposição ao presidente Jair Bolsonaro teve uma votação mais expressiva. O TSE vai fazer um balanço, vai mapear aonde essas operações aconteceram de maneira mais expressiva? Vai haver uma apuração sobre a localização dessas operações da Polícia Rodoviária Federal? O TSE vai fazer duas coisas.
Uma já fez e fará mais uma. A primeira foi exatamente verificar se houve prejuízo aos eleitores. Não houve prejuízo aos eleitores, prejuízo no tocante a eles poderem exercer o seu direito de voto. Eles foram e votaram. Em relação ao eventual atraso, ao incômodo de uma inspeção, isso sempre há um prejuízo, mas não em relação à finalidade realmente do transporte garantido ao eleitor, que é ele poder votar. Eles votaram. Então, isso não há problema. A segunda questão que o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar a partir das informações, agora por escrito e detalhadas, que serão enviadas, é o porquê essas operações ocorreram e se realmente houve esse problema interpretativo. São as duas questões. A questão de aonde é feita a operação, isso não é da alçada do Tribunal Superior Eleitoral. José Marques, da Folha. Boa tarde, ministro. José Marques, da Folha de São Paulo. Tenho duas perguntas para fazer para o senhor, na verdade. A primeira, eu queria saber como é que o senhor sabe que nenhum ônibus voltou. Isso é baseado apenas no que o diretor-geral da PRF informou para o senhor? A segunda pergunta que eu queria saber é se houve uma intimação judicial, formal mesmo, para que as operações cessassem, ou se isso foi apenas discutido entre o senhor e ele determinou isso. Não existe determinação judicial por conversa. Ele foi intimado e isso foi determinado. A partir dessa determinação da cessação imediata, o diretor da Polícia Rodoviária Federal solicitou uma audiência e veio aqui, como eu disse, explicar os motivos da ocorrência daquelas operações. E eu insisto, não houve nenhuma, as informações dos tribunais regionais eleitorais, da Polícia Rodoviária Federal e de todos os próprios eleitores, não há nenhum eleitor que disse que deixou de votar, que voltou à origem por causa das operações. Então não houve prejuízo aos eleitores. Paulo Roberto do UOL. Ministro, boa tarde. O senhor comentou que o porquê dessas operações terem acontecido ainda vai ser melhor apurado pelo TSE. Num eventual cenário de ter sido algum tipo de uma ação planejada para dificultar o acesso de eleitores, quais seriam as possíveis responsabilizações dos envolvidos? Vamos aguardar. Veja, o diretor da Polícia Rodoviária Federal disse por escrito naquela ordem de serviço e hoje na reunião, na audiência, e fará isso por escrito, que foram operações realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Obviamente, qualquer desvio de finalidade, qualquer abuso de poder, se caracterizado for, a responsabilidade é civil e criminal, crime comum e também crime de abuso de autoridade, além do crime eleitoral. Bruno Lima, do R7. Bruna, desculpa. Oi, ministro. Boa tarde. Eu gostaria de saber, em relação ao caso que aconteceu com a deputada Carla Zambelli, se o TSE já tem alguma expectativa do que vai ser feito em relação a isso e se ela for votar com uso de arma, também se ela pode ser coibida. Veja, o ocorrido ontem não é de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, parlamentar, se dirigiu até a delegacia, foi feito o boletim de ocorrência que será enviado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que, como parlamentar federal, ela tem a prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Qualquer pessoa, seja parlamentar ou não, não pode votar armado. E se qualquer pessoa ingressar armado, será preso em flagrante. Boa tarde, presidente. Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Tudo bem? Essa questão envolvendo ainda as ações da Polícia Rodoviária Federal, não há um risco de ter passado, por conta dessa proibição, ter passado algum problema ali de transporte irregular de eleitor?
Porque no primeiro turno, o Ministério da Justiça disse que foram algo em torno de 57 ocorrências. E não fica parecendo que, na verdade, foi uma ação orquestrada pela campanha à reeleição, toda essa movimentação. E há um questionamento também da campanha do candidato à reeleição que diz que quando o TSE proíbe a divulgação de informações com relação àquelas ações da Polícia Federal para não prejudicar a campanha do opositor, esse mesmo raciocínio não foi observado agora, quando essas ações aí, esses questionamentos em torno da Polícia Rodoviária Federal, possivelmente atingiram diretamente a candidatura oficial à reeleição. Veja, com todo respeito, são ilações sem qualquer suporte na realidade. Se nós formos supor que as operações da Polícia Federal são só contra uma das chapas, aí eu concordaria com você. Ou seja, se proíbe a divulgação, ou seja, a divulgação espalhafatosa, porque pode prejudicar uma das chapas. Então, a premissa que você parte é que a Polícia Federal realizará operações só contra uma das partes. Eu não. Eu parto do respeito à Polícia Federal, do respeito institucional à história da Polícia Federal, e sei que a Polícia Federal, enquanto instituição, está realizando operações contra a criminalidade, nem contra a candidatura A, nem contra a candidatura B. Para evitar depois que algo seja explorado contra uma candidatura ou outra, não há necessidade da divulgação no dia da eleição. Isso pode ser divulgado amanhã. A própria Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal já nos informaram que foram apreendidos, em inúmeros estados, foram apreendidos valores importantes que, segundo as polícias, serão direcionadas a ambas as chapas. Isso vai precisar ser apurado. Então, a proibição não foi da divulgação, foi apreendido X, foi realizada tal operação, simplesmente para não haver nenhuma manipulação tendenciosa contra a chapa A ou contra a chapa B. Para isso, exatamente, foi vedado essa divulgação espalhafatosa. Segundo ponto também, nós partimos de premissas diversas. Eu não consigo imaginar que a garantia do transporte público gratuito seja só para eleitores de uma candidatura. É impossível achar que o transporte gratuito em Belo Horizonte, o metrô, favorece A ou B. Favorece a democracia, favorece o eleitor. É impossível achar que o transporte gratuito de ônibus favorece A ou B. Favorece a democracia. Se nós tivermos 100% dos eleitores votando, é possível falar que isso é ruim para a democracia? Porque favoreceu A ou B? Claro que não. Então, não houve prejuízo, não há prejuízo de nenhuma das coligações, de nenhuma das chapas, garantindo o transporte público ao eleitor, garantindo o transporte público a todos os eleitores, absolutamente a todos os eleitores. Quando ele vai no metrô, não se pergunta se vai votar em A ou B. Quando ele vai pegar o transporte público, não se pergunta se ele vai A ou B. E a última questão, se isso não atrapalha a coibição ao transporte ilícito de eleitores, que é crime. Também não, porque a Polícia Rodoviária Federal tem condições, sem fazer operação, de apurar se aquele ônibus é público ou não, se é de uma concessionária, de uma permissionária, ou se é um ônibus particular que está transportando eleitores. Basta isso, o transporte é público para qualquer eleitor. Vote A, vote B ou vote nada. O eleitor pode chegar e votar em branco ou nulo. Oi, ministra Isadora Peron, do Valor Econômico. Vai ter alguma apuração depois em relação à responsabilidade dos superiores? Porque a PRF é ligada ao presidente Jair Bolsonaro, que está concorrendo à reeleição. Tem esse componente político também nessa confusão toda que a gente está vendo hoje?
Veja, como eu disse para vocês, a explicação do diretor da Polícia Rodoviária Federal, e que passará por escrito, de forma documentada, inclusive, dizendo que nenhuma operação levou mais do que 15 minutos, a explicação é que foi uma operação, foram operações com base no Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos analisar essa questão. Não vamos fazer não devemos fazer nenhuma conclusão precipitada, até porque nós estamos terminando, falta 1h06 para o término das eleições. Logicamente, aproveito aqui para dizer, como foi no primeiro turno e como sempre os eleitores que chegarem até às 17 horas votarão normalmente. Se encerra às 17 horas, mas com todos os eleitores para dentro, ou seja, todos os eleitores que ainda não votaram, votarão. Nós estamos a 1h06 do término das eleições, com absoluta tranquilidade, segurança, paz nas eleições. Novamente, os brasileiros e as brasileiras mostraram que querem paz, querem tranquilidade. Cada um tem o direito de votar em quem quiser, mas cada um tem a obrigação de respeitar também o voto do outro. E nós estamos demonstrando isso novamente nesse segundo turno.